Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós estamos de volta aqui no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, e vamos começar hoje o capítulo 16. Não se esquecendo que tivemos já um estudo sobre o capítulo 14. Nós sabemos da história sobre a libertação. Na verdade, no 13, a separação de Ló com Abrão, e depois no 14 nós temos quando Ló foi aprisionado pelos reis. Abraão vai lutar contra, depois ele encontra com Melquisedeque, o rei de Salém, e depois nós temos então aquela aliança que é feita, a berite de Deus com Abrão, e nós vimos ali que Abrão, a única coisa que ele podia fazer era espantar os animais que queriam comer o holocausto, e Deus então passa pelo meio daquele holocausto e ele consome aquilo. Para mim, eu entendo muito bem aqui que somente Deus pode cumprir as suas promessas, que nós não temos o que fazer, nós apenas podemos crer, acreditar e ter fé de que Ele vai cumprir. E a promessa de Deus era que um descendente de Abrão, não o seu servo que morava com ele, Eliezer, seria o seu herdeiro, mas aquele que seria a semente de Abrão, que seria o herdeiro. E nós estamos aqui então no capítulo 16. É interessante porque no capítulo 15 nós vemos que a palavra de Deus diz que é o descendente de Abrão. E quem era a mulher de Abrão? Era Sarai. Então nós temos Abrão e Sarai, e é desse casal que viria o descendente, que seria o cumprimento da promessa. Sarai era estéril. O que nós vemos aqui então a partir do capítulo 16 é interessante porque muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus. Nós entendemos que Deus não seja tão poderoso assim para fazer aquilo que ele diz que pode fazer, que Ele seja tão poderoso para cumprir algumas coisas, e Ele precisa de ajuda. E nós queremos dar ajudas a Deus, nós queremos ajudar. E muitas vezes essa ajuda que nós queremos dar a Deus, ela vai nos atrapalhar. Então nós temos aqui a Sarai, tá certo? E o que vai acontecer com a Sarai? Ora, a Sarai era mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Então você tem a Sarai, que a esposa de Abrão, e ela tinha uma escrava, uma serva, Agar, abandonada, no caso, a fugitiva. E pelo costume da época, era permitido a Sarai entregar a sua serva para o seu senhor, para o seu esposo, para que ele pudesse, através da serva, gerar filhos. E seria, no caso, para a Sara. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não se esquecendo que Deus prometeu para Abraão que seria da descendência dele e Sarai, né? Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz. Sempre nós vemos nós colocamos a culpa sempre no Senhor, né? Não nos esquecemos do que foi o que Adão disse, né? A mulher que tu me destes, né? Que foi a Eva. Então foi você que foi culpado, que me deu aquela mulherada que fez aquela confusão toda. Não fui eu que fui culpado. Então Deus me proibiu de ter filhos, me impediu de dar luz. Então pega a nossa serva, a Sarai, e assim eu vou e toma ela, né, com uma relação sexual, e toma ela como a sua companheira, e por meio dela pode gerar filhos para mim, no caso, né? E o Abraão então, não se esquecendo daquilo que Deus falou, não se lembrou, ele aceitou, e Abraão anuiu o conselho de Sara. Ele ficou feliz e está tudo bem então, né? Porque era uma questão que era legal, que poderia, um código legal que poderia ser feito, tanto a partir da questão da Sarai com a escrava Agar, e também com o Abrão. E o Abraão então vai, deita-se com a egípcia Agar, a sua serva, a serva de Sarai, e ela fica grávida. E é interessante porque nasce um filho, um descendente de Abrão. Só que nós vamos entender pelo texto que não era essa a maneira que Deus queria que fosse. Ele se deixou bem explícito para Abrão no capítulo 15, e não era dessa maneira aqui. Então ela toma a Agar, a egípcia, a serva dela, e dá por mulher a Abraão, o seu marido, certo? Depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Então já tinha um tempo que ele estava lá, ele estava mais ou menos com 85 anos, então vai gerar. E ele a possui. E ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Eu gostaria de ver aqui no hebraico o que vai dizer. E entre o Agar concebeu.
E foi insignificante, no caso, a Sarai para ela. Aqui diz que foi desprezada, e aqui no texto hebraico diz que a senhora dela foi insignificante. Então a Sarai chama o Abrão e vai dar uma bronca no Abrão, como se ele fosse o culpado do que estava acontecendo. É interessante que nós podemos remeter justamente na questão do Adão. Tu me deste a mulher, foi você que me deu. E a Sarai vai dizer ao Abrão o seguinte: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Ela está me afrontando, está me desprezando, está me deixando insignificante, né? Eu te dei ela como serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou. Então ela vai culpar o Abrão por uma coisa que ela iniciou, né? Isso é muito comum em nós, né? Nas pessoas hoje, né? E ela vai dizer uma coisa mais interessante: que Yahvé, o Senhor, julgue entre mim e ti. Além de culpar o cara, ainda vai fazer o Senhor julgar. Então Abraão, o que ele vai responder para Sarai? A serva é tua, né? Ela está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai vai e humilha a Agar. No versículo 6, nós temos aqui, diz que Sarai oprimiu a Agar, né? Aqui diz que humilhou-a na versão nossa, revista atualizada, e aqui diz que ela a oprimiu, a Sara oprimiu. E então ela foi tão oprimida que ela vai e ela foge da presença de Sarai. E ela vai então, desce para o deserto, e ali no deserto ela está entristecida lá e fugindo, e ela vai encontrar no versículo 7, vai encontrar o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, um oásis ali. Ela parou ali no deserto, no caminho de Sur. Ela encontra um anjo, e então vai dizer o anjo a Agar, né? Já conhecia e chama ela pelo nome: Agar, serva de Sarai, de onde vês e para onde vais? E ela então vai responder: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Aqui, na verdade, nós temos aqui interessante, porque o anjo do Senhor é uma teofania. O que é a teofania? A teofania, ou seja, é uma auto-manifestação de Deus. E ele então vai, aqui no caso aqui, vai falar com a Agar, e ele vai se identificar com o Deus, e vai reivindicar também para si o exercício das prerrogativas de Deus. É interessante porque aqui talvez eu tenho quase certeza, e absoluta 98% de certeza, de que aqui seria uma manifestação já da segunda pessoa da Trindade, que seria Jesus aqui no caso aqui, conversando com ela, chamando ela pelo nome, ou seja, a abandonada, a desprezada, ela foge, a fugitiva, e o El encontra com ela, né? O Senhor, Deus encontra com ela na figura desse anjo. É interessante porque o anjo, nós temos aqui, a tradução vem do hebraico para o grego, e no grego eles colocam angelos, né? Mas não tem nada a ver com angelos, e nós acostumamos também, no latim também veio, mas aqui é o mensageiro, é o meleha, né? É o mensageiro do Senhor. Não tem nada de anjo, mas tudo bem, ficou estabelecido como um anjo, mas é um mensageiro. Vem um mensageiro do Senhor, chama ela pelo nome e vai falar com ela. E interessante que o anjo vai dizer para ela, o anjo do Yahvé, no caso, né? Meleha de Yahvé, né? Então disse o anjo de Yahvé para ela: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Caramba, eu estou fugindo porque eu estou sendo desprezada, eu estou sendo oprimida, e eu encontro agora uma pessoa que conversa comigo, e ela me diz para eu voltar, para eu me humilhar debaixo da mão da Sarai. É complicado isso, né? É interessante porque ela volta, e ele faz uma promessa para ela. Ele faz uma promessa, como foi feita uma promessa para Abraão, lá no capítulo 15, e também é feita aqui uma promessa também para Agar, a fugitiva, uma egípcia, uma estrangeira, uma escrava de um casal que foi chamado por Deus para ser o iniciador, né? A célula máter de toda a história da revelação de Deus ao homem, o Deus único, num povo que seria monoteísta, que seria o povo de Israel. E a escrava, a serva oprimida, desprezada, abandonada, fugitiva, vai também receber o seu quinhão na promessa do anjo, como se fosse Deus: eu vou multiplicar a sua descendência, né? De maneira que por numerosa não será contada. Vai ter uma descendência por meio desse garoto, que seria, depois o nome dele seria Ismael.
Disse-lhe aí o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então Ismael é Deus ouve, o significado do nome de Ismael, Deus ouve, porque o Senhor te acudiu na sua aflição, da aflição da serva, da abandonada, da fugitiva, da escrava, e Deus chama ela pelo nome, o mensageiro chama, conhece aquela pessoa lá, né? Ele será entre os homens, como um jumento selvagem. Isso aqui não é nenhuma depreciação. Na verdade, o jumento selvagem é um epiteto honroso para as pessoas que eram chamadas assim, né? Porque o jumento selvagem é quase indomável, o animal. Então nós temos aqui a promessa feita. Então ela invoca o nome do Senhor, que lhe fala: tu és Deus que vê. Ou seja, tu és El Roi, né? O Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Beret, né? Lá embaixo no sul do Negev, no deserto. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera. Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. É interessante porque ele é chamado por 75. Dito a ele algumas coisas que aconteceriam no futuro. Depois é confirmada essa berite, essa aliança, e de que a descendência dele viria dele e da sua esposa Sarai. Ele comete esse descaminho, sai fora do que era previsto ali, e Agar tem um filho, é o filho dele, Ismael. No capítulo 17, vem novamente, ele está com 99 anos. Então, por 13 anos, parece-me aqui que Deus não fala com Abrão. Nós vemos aqui o texto e Deus não fala com Abrão. E a partir daqui, depois de 13 anos, vem novamente e Deus fala com ele. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos: e apareceu Yahvé a Abraão e disse a ele: eu, Deus Shaddai, que nós temos aqui a tradução como poderoso, mas a gente não sabe a tradução real dessa palavra. Por isso alguns tradutores, eles não traduzem como a questão de poderoso nem nada, eles colocam o Shaddai mesmo, Deus Shaddai, porque não tem tradução. Nós poderíamos dizer que seria o El, né? O El, Deus, que é suficiente, ou podia ser uma ramificação de uma palavra acadiana que significaria montanha ou rocha. Então ele vai ter a primeira revelação como El Shaddai, né? O Todo-Poderoso, essa montanha, né? Essa onipotência, essa suficiência, esse Deus. Eu sou tudo isso aqui, ó. Eu sou suficiente, eu sou a rocha, eu sou a montanha, eu sou poderoso, e eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. É óbvio que nós não vamos conseguir ser perfeitos, e por isso aqui está dizendo, ó, depois de um desatino, de uma imperfeição, e havia já uma promessa. Nós vamos ver isso muito no decorrer aqui, principalmente no livro de Gênesis aqui, essa desobediência, essa imperfeição das pessoas que o próprio Deus chamou para poderem expressá-lo e representá-lo aqui neste mundo. Então, agora você anda na minha presença e você seja perfeito. Não vai fazer essas coisas que você faz, como mentir para o faraó, como mentir para o Abimeleque, e depois ouvir a Sara e cometer esse desatino de pegar a sua escrava e gerar um filho quando eu te prometi uma outra coisa para você, né? O plano era outro. Vou fazer então novamente uma berite com você, vou fazer uma aliança com você, a minha berite com você, e eu vou te multiplicar extraordinariamente. Vai ser bastante próspera a sua descendência. E o Abraão, ele cai de rosto ao chão, né? Se prostra diante do Senhor na terra, e Deus lhe fala, né? Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações, né? O nome de Abrão é pai enaltecido, e depois transforma-se o nome dele de Abrão para Abraão, que é pai de multidão. Então eu vou estabelecer com você a minha berite, você vai ser fecundo extraordinariamente, e eu te farei nações, e reis procederão de ti. É uma promessa, uma berite de Deus sobre a descendência de Abrão. Estabelecerei a berite entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para sempre isso aqui, para ser o teu Deus,
e da tua descendência. A aliança é para ser o Deus todo-poderoso lá, o El Shaddai, suficiente, o Yahvé, perpetuamente, não só para ele, mas também para a descendência dele, né? Eu vou dar para a sua descendência toda essa terra que eu mostrei para você, o que você percorreu, né? Você peregrinou do norte a sul, de leste a oeste. Vou dar por possessão para você, para a sua descendência, no caso, porque eu serei o seu Deus, né? Eu serei o seu Yahvé. No caso aqui, no versos 8, nós temos 6, 7, 8, e darei para ti, para a tua descendência depois de ti, e eu serei para eles como Elohim, né? Como Deus. E depois disse mais o Senhor a Abraão: guardarás a minha aliança, tu, a tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa minha berite, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então, por isso que os judeus fazem a circuncisão, né? Circuncidar a pele do prepúcio do homem, né? É um sinal da berite da parte do homem com Deus. Então, o que tem 8 dias, bebezinho ainda, será circuncidado entre vós, todo macho. É interessante que no 8º dia, nós temos a protombina, né, que é a questão da vitamina K, cicatrização. E no 7º dia não tem tanto, até o 7º dia, mas no 8º dia parece que tem um pouquinho mais de porcentagem, uns 10% de porcentagem a mais. Então se der na proporção para poder coagular mais rapidamente o sangue. Eu não sou médico, também não posso dizer, mas pelo que eu já pesquisei, seria mais ou menos isso. No 8º dia teria uma protombina, vitamina K, mais avolumada, mais forte talvez, para poder cicatrizar aquilo lá. E esse então vai ser o sinal externo. Era o sinal externo e visual. É interessante, porque a circuncisão era um sinal interno, né? O sinal externo, e era visual para quem visse: esse cara é judeu, né? De um relacionamento que seria um relacionamento interno e não visível, um relacionamento íntimo com esse Yahvé, com esse El Shaddai, com esse Elohim, com esse El Elyon, esse Deus que seria o único Deus, o Deus do povo monoteísta, que adoraria apenas um Deus, enquanto as outras tribos e clãs e regiões e populações adoravam vários outros deuses. Então nós temos aqui a circuncisão na casa do Abraão, no caso, o Abraão, e também o filho dele, Ismael, também foi circuncidado na carne, né? Nessa berite perpétua entre Deus e o Abraão e a descendência dele. Tá bom? Então disse mais também o Deus, o El, a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarei Sarai, porém Sara, certo? Então Sarai significava minha princesa, e a Sara significava princesa. Não muda muito, né? Minha princesa para princesa. O importante seria, no caso aqui, parece-nos que a questão da mudança do nome do Abraão, né? Porque ele chama Abraão, e no versículo 5 aqui nós vimos: Abraão já não será o teu nome. Ou seja, o pai enaltecido. Você não é mais pai enaltecido, você vai ser agora o Abraão, pai de numerosas nações, ou pai de uma multidão. E nós vimos pela promessa que a descendência dele seria imensa, né? E vou abençoar você. Agora Sarai não é mais Sarai, é Sara. E vou abençoar você e a ela, te darei um filho, e vou te abençoar sim, e ele se tornará nações, reis de povos procederão dela, da descendência da Sara, né? E o Abraão vai e riu. A gente não sabe se ele riu, né? Interessante, se ele riu pela dúvida ou se ele riu de alegria. É interessante porque mais para frente vai ter um riso da Sara, em que o mensageiro do Senhor, de Deus, ele vai chamar a atenção da Sara. Mas aqui no riso do Abraão, no versículo 17 do capítulo 17, não há nenhuma repreensão da parte do mensageiro para com o Abraão depois de ele ter rido, né? E ele fala, então, ele ainda tem um pouquinho ainda de, sei lá, né? Parece que lá atrás nós vimos que ele tem um homem de fé, né? E creu Abraão naquilo, e aquilo foi imputado como justiça. Mas aqui ele tem uma dúvida. Então ele fala assim: poxa, será que diz ele com ele mesmo, né?
a um homem de 100 anos, quer dizer, já tem 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara com 90 anos. Então ele duvidou um pouco ali, né? Será que isso vai acontecer? Eu estou com 100 anos e a minha esposa com 90, será que ainda? Aí ele vai dizer, tomara que o Ismael, que é o filho da Agar, ele possa estar diante de ti, viva diante de ti, né? Aí Deus vai responder, o El vai responder para ele, né? De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, lhe chamarás Isaac. Isaac significa riso. Eu vou estabelecer a minha aliança com ele, aliança perpétua para a sua descendência, com ele. Nós sabemos da problemática entre os muçulmanos e os judeus, e também a questão dos católicos, porque os muçulmanos acreditam que o descendente real de Abraão, no caso de Abraão na época, seria o Ismael, né? E não o Isaac. E os judeus acreditam que é o Isaac, porque aqui pelo texto bíblico está dizendo que ele que foi escolhido, foi o Isaac que foi escolhido, não o Ismael, não deixando de lado de que o Ismael seria também uma grande nação, um grande povo também, foi a promessa que Deus fez a Agar. Então nós temos aqui um pai só que não devia ter feito isso. É a mesma coisa que nós estudamos, que ele não deveria ter trazido o Ló junto com ele. Sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, sai fora, você sozinho com a tua mulher. E ele traz o Ló, e o Ló depois vai ser uma problemática, e daqui a pouquinho vai ser mais ainda, né? Foi uma problemática para Abraão, tiveram que saírem, porque houve intrigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, e o Ló então vai para as campinas lá da Sodoma e Gomorra lá, mas houve problema, sai do meio. E aqui também está o seguinte, uma coisa é o Ismael com Agar, outra coisa é você, mas o Ismael não deveria estar ali, porque não foi isso que eu falei para você que ia acontecer, ia ser de Sarai. Mas como nós dizemos, nós queremos antecipar as coisas, nós queremos entrar na frente de Deus e ajudar Deus, porque supostamente Deus não tem nenhum poder e Ele não sabe o que faz. Então nós temos essa problemática aí, né? Então o Senhor vai prometer para ele que ia nascer o Isaac, e em relação a Ismael, ele ouviu a questão de Ismael também, né? E vai abençoar e vai fazer ele fecundo e vai multiplicar. Está aqui também no versículo 20. Aqui já não é uma fala para Agar, é uma fala para Abraão agora, no caso Abraão, sobre o filho dele Ismael com a escrava. Mas a minha aliança, aí volta a retornar novamente o que foi dito aqui, né? A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaac, ao qual Sara te dará luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Então com 91 anos Sara ia dar luz ao filho. As mulheres hoje têm maior medo já de ficar grávida com 50, 60 anos aqui. Eu não sei como é que era o tempo de vivência lá, mas aqui Sara está com 90 anos, né? E interessante porque, e fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael e todos os escravos nascidos na sua casa e todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então nós temos a questão que eu falei agora há pouco sobre os 13 anos, da diferença de que Deus não falou com Abraão nesses 13 anos, pelo menos pelo texto bíblico aqui. Teve um problema, ele desobedeceu, ele andou pelo caminho dele e aconteceu esse tipo de situação. E também não foram só circuncidados Abraão e também o Ismael, mas também todos os escravos que estavam nascidos na casa de Abraão. Eu não sei se aqui teria mais, porque no capítulo 14 na guerra tinha 318, pode ter sido mais tempo depois e cresceu mais pessoas lá, mais escravos, mais servos, mas todos eles os homens foram circuncidados, essa berite, essa aliança, que era uma questão externa e visível, de um relacionamento que era interno e invisível, era a berite desse Deus com o homem. Pois bem, no capítulo 18, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós
Hoje nós não sabemos localizar, mas estaria mais no sul do Mar Morto, essa região, por alguns estudiosos, que provavelmente poderia ser ali Sodoma e Gomorra, nesse local aí. E o Abraão continuava nos carvalhais de Mamre, né? Então ele estava sentado na sua tenda, no maior calor do dia. É interessante que eu já disse para vocês que os carvalhais de Mamre, ele era um local, como tinha outros locais, principalmente onde tinha árvore, onde era feita a adoração aos outros deuses. E o Abraão também estava no mesmo lugar, né? No mesmo lugar aqui. Ele fazia seus sacrifícios também ali também nos carvalhais de Mamre ao Deus que ele conhecia, a Yahvé. E ele estava sentado na porta da tenda. Não era templo luxuoso, não era. Nós sabemos que ele foi percorrendo toda a Palestina de acampamento em acampamento. Ele vinha, acampava, e ele ia percorrendo a terra que Deus mandou que ele olhasse, que a terra que seria dele e da descendência dele. Na verdade não seria dele, ele não teve nada. Nós vamos ver aqui que Abraão, apesar de ser uma pessoa muito rica, de ter longos dias de vida e riqueza que Deus proporcionou a ele, ele não teve nada nessa terra. Ele só andou pela terra que foi prometida, de norte a sul, né? do Monte Hermon lá de cima até lá embaixo no Negev. Ele andou e ele não teve nada, tanto da linha costeira até as montanhas lá de cima, perto lá da divisa lá da estrada real, lá na divisa com a Jordânia. Ele andou por ali, mas ele não teve nada. A única coisa que ele teve foi somente um terreno ao qual a caverna de Macpela, no caso, que ele enterrou a Sara. Foi só ali. Ele também foi enterrado também lá. Então foi só isso. Ele teve o quê? Ele teve um cemitério só para ele, um pedaço de terra. Mas a sua descendência, a ela foi prometida toda aquela extensão de terra para eles, e eles seriam um povo bem fecundo e bem grande. E nós estamos aqui, ele está sentado, não é em templos de ouro nem de prata, ele está sentado nas suas tendas, né? Ele vai andando e levantando os seus altares, né? É interessante, nas tendas ao invés de palácios e templos. Então a gente para por aqui, para depois a gente reiniciar no próximo vídeo a questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.